Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra e tendo esse tempo tão oportuno para a pregação do Evangelho, restauração de vidas, investir em família. Esse é o propósito desse tempo, dessa igreja, desse ministério, dessa programação aí, através da rádio, através da internet, no nosso canal do YouTube. Vá lá, faça parte da família Semeando, a gente conta com a sua participação. Tem uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e é muito interessante, né, a construção dessa carta, e é exatamente sobre isso que eu quero trazer uma reflexão para nós nesse tempo, onde no capítulo 2 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Toda a expressão desse início dessa carta tem a ver com os pecados que eram cometidos pela desobediência a Deus. E esses pecados, eles eram motivados, incentivados por estarmos seguindo o caminho daqueles que controlam, de uma certa forma, no mundo espiritual, controla aqueles que têm uma tendência à desobediência ao Senhor. E ele constrói que, de fato, a nossa mente, todos nós éramos como essas pessoas que vivíamos de acordo com a natureza humana. Qual é a natureza humana? O que ela pede? O que o corpo e o que a mente quer. Aquilo que o corpo deseja, aquilo que a mente começa a trazer como desejo, e isso constrói uma ponte que liga essa pessoa a cada vez mais esses espíritos do mal, ao inferno, às tendências da carne, e afasta, criando muros daquilo que é o relacionamento com Deus. E diz, assim, porque somos seres humanos como os outros, todos nós estávamos também destinados a sofrer o castigo de Deus. 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Está dizendo que a misericórdia de Deus, por ser grande, seu amor ser tanto, que por estarmos espiritualmente mortos, Ele restaura, Ele nos traz para perto dEle. E agora nós somos salvos, porque Deus construiu em Cristo Jesus essa salvação. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de ninguém, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Bom, eu acho que você sabe muito bem o contexto do que é crime. Eu acho que você sabe muito bem o contexto do que é desigualdade social, falta de justiça. Eu acho que você sabe muito bem o que é a corrupção, você deve conhecer isso muito bem. A mentira, o desânimo, o cansaço, você deve conhecer essas coisas, né? A traição. Isso são coisas que são inerentes, né, ao ser humano.
Todo mundo que eu conheço um dia foi traído, um dia foi machucado, já teve acesso a alguma ação de crime, seja ela qual for, já presenciou algum tipo de corrupção. Todo mundo que eu conheço já teve alguma desilusão no amor, nos relacionamentos, já teve dificuldade com sua família, já passou, a grande maioria, por algum tipo de dificuldade financeira. Todos nós sabemos muito bem algumas construções que são humanas. Sabemos do descaso daquilo que é o governo, seja o estadual, seja o municipal. Nós sabemos o que essas construções, infelizmente, de vida. Sabemos, a grande maioria de nós, como é, ou presencialmente, ou por noticiário, de como é uma comunidade carente, como é uma favela, não se usa mais essa expressão, mas a gente sabe mais ou menos como é que funciona ali. Tivemos acesso, de alguma forma, como são as doenças, sexualmente transmissíveis, tivemos contato, alguns diretamente, familiares ou em si mesmos, ou de repente naquilo que é a preocupação de ter feito um exame e ficar na ansiedade de saber se deu HIV positivo ou não. Então nós sabemos muito bem como é que funcionam essas coisas. Todo mundo já teve alguém na família que sofreu de alguma doença grave ou que agora, no advento do Covid, tenha pego aí o Covid-19. A gente vê várias construções de vida que para nós tem um sentido, porque nós fazemos parte da vida. A expressão que Paulo está trazendo é que antigamente, porque nós estávamos espiritualmente mortos, por sermos desobedientes a Deus, houve um tempo onde essas coisas nos marcavam de uma forma. A criminalidade, nós queríamos a nossa justiça. A pessoa que nos machucou, que nos feriu, que nos traiu, nós queríamos vingança. Nas enfermidades, por conta da desobediência, quantas situações de soro positivo não tiveram a ver com acidentes e transfusões de sangue, mas sim por aquilo que eram os relacionamentos que não tinham que ter acontecido. E aí trouxeram em si dos relacionamentos as dores emocionais, as preocupações pessoais e sim, de repente, alguns que diagnosticaram alguma coisa positiva. Essas coisas nós não somos livres de viver, é uma realidade a qual está aí, mas o Senhor permitiu que nós passássemos de forma direta ou indireta para que nós pudéssemos, aqui no final do versículo 9 diz, versículo 10 diz, para que nós pudéssemos fazer as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Todas as experiências que nós tivemos é o Senhor preparando uma boa obra para que a gente possa executar. Aquele que já teve contato, seja qual for, com qualquer tipo de situação de enfermidade, sabe o que é a dor de ter alguém enfermo ou de estar enfermo na família. A gente sabe, quem passou por desemprego, dificuldades financeiras, o que é estar vivendo situações financeiras difíceis, como seria agradável que alguém emprestasse um dinheiro, fizesse um favor e de repente te fecharam a porta. Você sabe o quanto isso é importante. Aí hoje você está vivendo um tempo mais agradável, você pode ajudar. Nós precisamos entender o tempo da obediência a Deus e o quanto isso nos transforma, não fechando o nosso coração, tampouco criticando aqueles que hoje estão passando por dificuldades parecidas ou iguais ou até menores daquilo que a gente passou e nós fizemos coisas piores e fomos alcançados pela graça de Deus. Então, nesse tempo, onde de repente o juízo está aí no teu coração, dessas construções pelo crime, pela desigualdade, pelo governo e tantas outras coisas que hoje você está, de uma certa forma, um pouco mais amadurecido, que tal? Ao invés de você fazer parte do problema, você fazer parte da solução e ser agente de cura na vida de tantas pessoas. Um beijo no teu coração, viu? Obrigado pela tua audiência e que nesse tempo haja uma grande transformação da sua vida, em nome de Jesus.